Então, bora continuar resolvendo nosso simulado, né? Precisamos. Agora a gente vai para o texto 2 e resolver o restante das questões, perfeito? Bora lá, então. Então, vamos lá. Que a gente tem o texto 2, né? Aí a banca geralmente coloca, né? Para responder as questões de 7 a 13, né? A gente vai precisar deste texto. Mais uma vez, que a gente vai fazer lá, marcar. A informação central contida no título é apresentada por meio de uma relação de... Aqui, ó, que eu falo para vocês, tá? Que a banca gosta. Aqui, gente, tem as conjunções lá pra gente saber, tá? A semântica e o sentido dela. Não tem necessidade. A gente vai só no título, não vai ler o texto, não. No primeiro parágrafo, o emprego da vírgula introduz uma expressão que estabelece em relação à segunda, né? Então, a gente só vai no primeiro parágrafo, a gente não é trouxa, né? A ideia central do primeiro parágrafo é apresentada, a gente só vai no primeiro parágrafo. No quinto parágrafo conectivo, a gente só vai no quinto parágrafo. A não ser que... expressão... Aqui a gente nem precisa ir no texto, né? Pra gente resolver. A palavra fósseis é acentuada pelo mesmo motivo de... Nem precisa ir no texto. Aqui também nem precisa ter... Gente, vocês viram que eu não vou precisar ficar indo lá e ler o texto todo aqui. A gente vai de forma já organizada, de acordo com o que está falando aqui no enunciado. A gente não vai ficar lendo texto. Entendem isso? A importância de se fazer questões de forma inteligente e assertiva. A informação central contida no título é apresentada por meio de... Vamos lá. Poluição do ar pode ser tão perigosa quanto fumar um maço de cigarro por dia. Esse é o título que ele quer que eu dê uma analisada, né? Em relação a qualquer relação, gente, é causa, né? Vamos lembrar. Poluição do ar pode ser tão perigosa quanto fumar um maço de cigarro. Causa, condição, comparação ou consequência. Vamos lá, qual é a resposta, né, gente? Tá o quê? Comparando, tá? A nossa resposta é a letra C, obviamente. Poluição do ar, como ele está conversando? Pode ser tão perigosa quanto fumar um maço de cigarro. Ou seja, ele está comparando a poluição do ar quanto uma pessoa que fuma um maço de cigarro por dia, né? A pessoa não fuma, mas está ali, né, o tempo todo respirando aquela poluição. É isso que ele está fazendo, uma comparação. Preciso ler o texto? Nunca precisei, né, gente? Não precisa. No primeiro parágrafo, o emprego da vírgula introduz uma expressão que estabelece com o anterior um sentido de... Aí tá falando... Refutar uma causa, expor uma avaliação, introduzir um responsável ou contradizer um problema. Essas são as minhas alternativas aqui da nossa 8. Então a gente vai lá no primeiro parágrafo e ver o que a vírgula tá, qual a função dela aqui. Pesquisadores dos Estados Unidos concluíram que a exposição à poluição do ar pode ser equivalente a fumar uma carteira de cigarros por dia, e que ela ainda pode aumentar a chance, né, de ter efizema pulmonar, uma doença perigosa e sem cura. Então, beleza, né? A vírgula, vocês viram aqui onde a vírgula tá, né? Antes de uma. Então, aqui no primeiro parágrafo, o emprego da vírgula introduz uma expressão que estabelece com o anterior ou um sentido de refutar uma causa. Não é a causa, né? Expor uma avaliação, ele está expondo uma avaliação, não tá? Ele está avaliando, né? Pesquisadores dos Estados Unidos concluíram que a exposição à poluição do ar pode ser equivalente a fumar uma carteira de cigarro por dia e que ela ainda pode aumentar a chance de ter um enfisema pulmonar, uma doença perigosa e sem cura. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está expondo uma avaliação, porque ele não introduziu, né, um responsável no caso, refutar uma causa também não e contradizer de forma alguma, ele não está sendo contraditório, né? Então a 8 aqui a gente sabe que é expor uma avaliação. Aqui, gente, a gente sabe que é uma questão de interpretação, não é compreensão. Por mais que você vai lá no texto, né, e vai ver em relação a essa vírgula, você tem que entender o sentido, né? Então é algo que está implícito, não está ali, estou expondo uma avaliação, ou avaliação da causa, não é isso que está acontecendo. Então é uma questão de interpretação. Provavelmente você ficaria ali em questão de introduzir um responsável, né? Mas não é uma doença perigosa e sem cura, não é um responsável que está aqui, né? Então vocês vão para que faz mais sentido na hora de responder questões assim de interpretação, beleza? 9. A ideia central do primeiro parágrafo é apresentada por meio do seguinte procedimento: argumento de autoridade, debate em visões opostas, relação de causa e consequência, ponderação de fatores convergentes. Então, a ideia central do primeiro parágrafo é apresentada por meio do seguinte procedimento. A gente vai ver o procedimento
que está tendo ali, né, que o autor usou para a gente conseguir ter uma ideia central desse parágrafo. Vamos lá de novo? Então a gente vai mais uma vez para o primeiro parágrafo do texto. Pesquisadores dos Estados Unidos concluíram que a exposição à poluição do ar pode ser tão equivalente a fumar uma carteira de cigarro por dia, que ela ainda pode aumentar a chance de se ter um efizema pulmonar, uma doença perigosa sem cura. Então vocês percebem, gente, aqui que o autor trouxe um argumento de autoridade, tá? Para desenvolver um procedimento aí apresentado. Por quê? Debate entre visões opostas não tem visões opostas aqui. Relação de causa e consequência também não. E ponderação também de forma alguma, de fatores convergentes, né? Aqui ele trouxe um argumento de autoridade para a gente conseguir concluir. Por quê? Qual é o argumento de autoridade? Pesquisadores dos Estados Unidos, ou seja, uma autoridade no assunto. Perfeito? Sussa? Então, bora. No quinto parágrafo, o conectivo que pode unir as duas frases, mantendo o sentido global do texto, então vamos lá, pois, contudo, apesar disso, que você pode ir encaixando, né, e para ver em relação ao conectivo que vai unir melhor essas duas frases. Mas, todavia, porém, entretanto, igual eu sempre falo com vocês, eu não aconselho. Eu aconselho a vocês analisarem as duas frases e ver o sentido que elas estão ali para saber qual conectivo que se aplica ao sentido. Porque, mais uma vez, a gente foi encaixando essas conjunções aí, de alguma forma a gente faz aquilo fazer sentido pra gente, tá? E é aí que a manca pega a gente. Então, vamos lá no quinto parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é esse aqui, né? Os cientistas acreditam que a principal causa para maior predisposição ao efizema é o ozônio, que fica concentrado na stratosfera, camada mais baixa da atmosfera. O gás é produzido especialmente quando a luz ultravioleta age com outros poluentes liberados por combustíveis fósseis. Então, aqui, gente, qual que é o sentido? Né? Contudo, é algo que a gente está fazendo uma oposição, né? Apesar de, se bem que são concessivas, né? Então, no caso aqui, não tem ideia de concessões, né? A gente não, se você souber bem em relação ao sentido de cada conjunção, você vai ver que essas três aqui não se aplicam, tá? Então, aqui é uma explicação. A gente vai colocar o pois, que daria para colocar o porquê também, né? Os cientistas acreditam que a principal causa para a maior predisposição ao efizema é o ozônio, que fica concentrado na stratosfera, camada mais baixa da atmosfera, pois o gás é produzido especialmente quando a luz ultravioleta age com outros poluentes liberados por combustíveis fósseis, tá? Então, o que se encaixa realmente de forma perfeita aqui é o pois, então, o gabarito da nossa 10 é a letra A, ok? 11. A não ser que passos sejam tomados para reduzir os poluentes, ainda não é claro qual nível ou sequer se esses gases são seguros para a saúde humana, está no sexto parágrafo. A expressão, a não ser que, indica valor semântico de, aí ó, mais uma vez, tempo, condição, finalidade ou proposição. Então, vamos lá. A não ser que, gente, qual é o sentido de a não ser que? Sempre quando eu falo, a não ser que, eu vou ir na festa que você me convidou, a não ser que eu não vá trabalhar. Ou seja, qual é essa ideia, gente, do a não ser que? É uma ideia de condição, eu tô te dando uma condição, a não ser que aconteça alguma coisa, eu não vou cumprir com o que eu disse, né? Ou aqui no caso, a não ser que passos sejam tomados, ou seja, se a gente não tomar passos para reduzir os poluentes, né, é uma condição. Ainda não é claro qual nível sequer esses gases são seguros para a saúde humana, né? Então aqui a nossa 11 tem o sentido de condição, tá? Porque a gente também pode colocar, ainda não é claro qual nível sequer se esses gases são seguros para a saúde humana, a não ser que passos sejam tomados para reduzir os poluentes. Se a gente tomar os passos para reduzir os poluentes, né, a gente vai saber aí que esses passos aí, os gases em relação à saúde humana serão seguros ou não. Perfeito? A gente pode analisar até a questão da vírgula aí, né, gente, que tá, porque a frase ela não está na sua ordem direta. Top 12, mais uma questão de acentuação gráfica, que eu falei com vocês, que as bancas amam, né, são alucinadas aí por essas questões. A palavra fósseis é acentuada pelo mesmo motivo de gás, nível, rápida ou médico. Primeiro, a gente tem que saber por que é acentuada a palavra fósseis, né, gente? A gente primeiro separa em sílaba, né? Fósseis, tá? Ou seja,
é uma paroxítona, tá? É uma paroxítona terminada em IS, né? O I, tanto o I quanto o I seguido de S ou não, plural ou não, tá? A gente acentua. Então, a gente primeiro tem que saber para analisar o restante. Então, a gente tem que ver qual que se acentua aí pelo mesmo motivo da palavra fósseis. Alguns alunos acharam que fósseis era proparoxítona, tá? A gente não fala fósseis, a gente fala fósseis. Então, aquela, né, macetinho que a tia Patrícia ensinou a gente lá na quinta série, a gente deve continuar usando ele porque ele é válido, tá? Então, vamos separar fósseis, tá? A gente só tem 2 sílabas, a gente não fala fósseis, a gente não fala, é fósseis. Bate palminha, tá? No dia da prova, não, o povo vai achar que você é louco, você vai sair de lá, né, na camisa de força. Mas vai assim, no pensamento, devagarinho, vocês vão ver que consegue separar bonitinho. Então, gás é o que? É uma monossílaba, né? Aqui, esse aqui a gente não tem nem dúvida. É uma monossílaba aí terminada em A, seguida no de S. Beleza. Nível. Nível é o que, gente? É uma paroxítona terminada em L, ó. Aqui também é uma paroxítona, vamos ver o restante. Rápida, proparoxítona. E médico, proparoxítona, e todas são acentuadas. Então, o gabarito dessa nossa questão, número 12, é letra B. Gente, eu achei a banca bem boba, né? O que eu poderia ter feito aqui para deixar essa questão mais difícil, né? Achei muito fácil colocar um monossílabo e 2 proparoxítonas aqui, né? Porque se a pessoa... Pensa comigo aqui, gente, igual eu tive vontade de matar meu aluno que errou essa questão. Pensa comigo. Se você achasse aí que fósseis, por um acaso aí do destino, né, por a loucura da mente, que fósseis seria uma proparoxítona. Beleza. E como que eu tenho 2 proparoxítonas aqui, gente, como resposta? Gente, eu tenho certeza que aquela questão 12 ela vai ser anulada. Você viu? Tinha 2 respostas. Gente, meu amor do Senhor Jesus, não faz um trem desse comigo, meu coração até palpita. O que eu faria aqui para deixar essa questão mais difícil, eu colocaria uma paroxítona terminada em ditongo. Tá? Para a pessoa ficar assim, para ela ficar na dúvida entre a B e a D, por exemplo. Ai, meu Deus, e agora? Não sei. Nível acentuado por quê? Essa aqui, ai, meu Deus, tem 2 respostas, né? Eu faria isso para deixar essa questão mais difícil, que essa questão que ficou idiota para mim, tá? Então, vamos lá, né? Não sou ninguém para ficar falando mal da questão dos outros, né? Deixa eu calar a minha boca aqui. 13. Os cientistas notaram uma maior incidência da enfermidade. A expressão em destaque está corretamente substituída pelo pronome oblíquo correspondente. Aí, mais uma frase de colocação pronominal, gente, ó, mamão com açúcar. Primeiro a gente vai no verbo, igual eu ensino para vocês, olhar se ele é um verbo transitivo direto ou indireto, né? Que é a principal informação agora, nesse instante, nesse momento. Gente, o meu cachorro pegou meu chinelo, eu vou dar nele uma voadora. Talvez me dá esse cachorro, me dá esse chinelo. Dá esse chinelo. Meu Deus, eu não dou conta não. Vamos lá. Então, os cientistas notaram o quê? Então, a gente tá vendo aqui que é um verbo transitivo direto, beleza? Ele vai e transita de forma direta, não tem uma preposição aí na sua regência. Então, se a gente tá falando de um verbo transitivo direto, não tem como ser lhe e lhes, tá, gente? O lhe e lhes, eles só servem quando a gente tá falando de verbo transitivo indireto, quando tem uma preposição. Então, a gente já jogou 2 alternativas fora, beleza? Então, agora a gente vai olhar. O cientista os notaram, ou o cientista notaram-na. Uma das regrinhas que a gente tem aqui em relação à colocação pronominal, né, em relação aos pronomes oblíquos, é que quando a gente tem um verbo que ele termina, né, com esse voz nasal, né, notaram, a gente substitui, né, a questão do o e do a por no ou na, beleza? Então, por isso, a resposta não seria notaram os ou notaram as, né, porque aqui notaram, né, as notaram, não tem como. Então, aqui se trata de letra D de dado, tá? Porque sempre quando a gente tiver um finalzinho aí que for um som nasal, a gente coloca no, nos, ou na, ou nas, tá bom? Bem tranquila essa questão, né, gente? Fácil demais, mamão com açúcar. Essas outras 2 aqui do nosso simulado são questões de interpretação de texto, né, e compreensão, se eu não me engano, se a memória não me falha. Aí é o seguinte, no primeiro parágrafo, a estratégia argumentativa utilizada para ser sintetizada pelo seguinte parte de palavras é. Então aqui a gente não vai precisar ler o texto todo. E no segundo parágrafo, os autores indicam propostas de ações que são apresentadas de acordo com o seguinte esquema. Gente, eu vou ler o texto todo para quê? Eu vou ler o primeiro e o segundo parágrafo, porque eu não sou idiota, né? Não tô aqui para perder meu precioso tempo. Ah, professora, o texto só tem 2 parágrafos. Dançou, pois é isso aí.
Ai, adoro. Vamos lá, gente. Texto. Tem desses desafios da reciclagem de base, se tivesse mais parágrafos, né, gente? Por favor. A disposição dos resíduos sólidos urbanos apresentam problemas relacionados à instalação adequada dos mesmos. Gente, isso aqui é um erro gramatical, tá? Pelo amor do Senhor Jesus. Mesmos não retoma nada, tá? O mesmo ele não pode ser usado como pronome relativo. Viu? Não faz isso na redação de vocês, não, porque os corretores estão de olho nesses mesmos seu. A gente vê isso muito, tá vendo? Em texto, a gente vê pregado no elevador, né? Verifica se o mesmo encontra-se nesse andar. Dá vontade de arrancar quando eu vejo essas placas de raiva. E não vem com esse tem de mesmo, não, tá? A gente vê muito em anúncios também, né? De sites, eu vejo direto, eu posto lá no meu Instagram, né? Esse errinho aí, porque é muito comum, tá? Pra pessoa não repetir a palavra lá e põe mesmo, tá? Mesmo não é pronome relativo, por gentileza, tá? A espaço físico ocupados pelos rejeitos, há proliferação de doenças para a parte da população que mora próxima e sobrevive da comercialização desses resíduos. Nos países desenvolvidos, principalmente na Europa, existem problemas nítidos relacionados ao espaço físico para a alocação de rejeitos. Em alguns países, os resíduos sólidos são transportados por longas distâncias até alcançar sua destinação final. Nos Estados Unidos, a previsão para 2005 é que a maioria dos aterros sanitários existentes tenha atingido sua capacidade máxima, ou esteja com especificações ultrapassadas em relação aos critérios de segurança exigidos. No Brasil, uma nova política nacional de resíduos sólidos está sendo discutida na Câmara dos Deputados. O importante dessa fase de implantação é estabelecer e assegurar metas sustentáveis que considerem as características e limitações intrínsecas do país. Beleza. Então, no primeiro parágrafo, a estratégia argumentativa utilizada pode ser sintetizada pelo seguinte par de palavras. Gente, tem várias questões que eu peguei da banca desse jeitinho aqui, tá? Com essa mesma proposta. Então, façam muitas questões assim, tá? Porque eu tenho certeza que vai cair isso na prova de vocês, beleza? Ela sempre tá colocando isso, tá? Em relação ao par de palavras que é relacionada à síntese do parágrafo, tá? Então, por gentileza, dê uma analisada nesse tipo de questão que a Banca Selecom agora, tá? Nas provas aí de 2020, 2021, que tá acontecendo isso, tá? Então, por gentileza, dá uma reforçada nisso. Então, aqui, no primeiro parágrafo, essa estratégia, né, argumentativa sintetizada da seguinte palavra. É uma tese com uma contradição, é uma referência e uma comparação, particularização e refutação, generalização e especificação. Então, vamos lá primeiro ver o que está acontecendo, né? É bom você dar umas duas lidas, tá? Uma mais direcionada mesmo. Eu fiquei aqui bem espantada com os mesmos como pronome relativo e acabei dando uma distraída, né? De tão louca que eu fiquei. Então, aqui, ó, a disposição dos resíduos sólidos urbanos apresentada, problemas relacionados à instalação adequada deles, né? Ao espaço físico ocupado pelos rejeitos, a proliferação de doenças para parte da população que mora próxima, sobrevive da comercialização desses resíduos. Nos países desenvolvidos, principalmente na Europa, existem problemas nítidos relacionados ao espaço físico, e depois ele fala nos Estados Unidos, ele vai falando, né? Vocês veem que ele vai falando. Então, aqui, no caso, tese, não é na questão, tese é opinião, tá, gente? É um ponto de vista. Não se trata de um ponto de vista, tá? Então, aqui a gente já corta. Por quê? Aqui você poderia até ficar na dúvida, seria um ponto de vista dele ou não. Mas aí você eliminaria pela questão da contradição, tá? Então, assim, não é uma questão muito fácil de fazer, não, tá, gente? Tem que ficar muito atento aqui. Só que, geralmente, a gente elimina uma por causa da segunda ou da primeira palavra, porque a gente sabe que tem que ser as duas, tá? Tem que ser as duas palavras que tem que ter a ver com a síntese desse parágrafo. Então, aqui eu tiraria já essa, né? Provavelmente você ficaria na dúvida em relação à tese, mas a contradição ele não tá sendo contraditório em momento nenhum aqui, tá? Referência, não sei. E comparação, ele está comparando alguma coisa aqui, igual ele fala, ó, ele fala dos Estados Unidos, que a maioria dos aterros sanitários existentes tem atingido sua capacidade máxima, esteja com especificações ultrapassadas em relação aos critérios de segurança exigidos. No Brasil, ó, só pra você ver, ele fala dos Estados Unidos, ele fala no Brasil, aí ele fala o importante dessa fase de implantação é estabelecer e assegurar metas sustentáveis que considerem as características e limitações intrínsecas do país. Então, no caso de refutação e particularização, não, ele não está fazendo particularização em nada. Referência, aí a gente ficaria na dúvida, né? Provavelmente entre a B e a D.
Generalização e exemplificação, né? A disposição dos resíduos sólidos urbanos apresenta problemas relacionados à instalação adequada dos mesmos. Ao espaço físico ocupado pelos rejeitos e a proliferação de doenças para parte da população que mora próximo e sobrevive da comercialização desses resíduos. Nos países, presta atenção, gente, ele falou em relação ao quê? A disposição dos resíduos sólidos urbanos, né, em relação ao problema disso, né, relacionado à instalação inadequada. Então, aqui a gente vê que ele faz o quê? Uma generalização. Ele fala do assunto como um todo e depois ele faz o quê? Ele exemplifica. Ele traz a questão dos países desenvolvidos, depois ele cita os Estados Unidos, depois ele cita o Brasil. Então, ele está exemplificando, tá? Então, a gente iria na D aqui por eliminação, tá? Realmente não é uma questão muito facinha de responder, não. É preciso que você tenha cautela e cuidado para não escorregar e responder a alternativa errada. Perfeito? Perfeitíssimo? Então, ótimo. No segundo parágrafo, os autores indicam propostas de ações que são apresentadas de acordo com o seguinte esquema. Então, tá. No segundo parágrafo, os autores indicam propostas de ações. Então, nós vamos direcionar no segundo parágrafo as propostas de ações que são apresentadas. Ótimo? Combinadíssimo? Então, vamos lá. Uma característica peculiar do Brasil é a presença de uma classe de trabalhadores de baixa renda que usufruem da atividade de coleta de resíduos recicláveis e acaba por inserir o país entre os maiores recicladores mundiais. Essa parcela da população, de acordo com o levantamento do SEMPRE, Compromisso Empresarial para Reciclagem, atualmente representa cerca de 200 mil trabalhadores clandestinos. Além disso, a maior parte do suprimento de resíduos do setor produtivo é proveniente da atividade de catadores. Dessa forma, a legalização, o incentivo e profissionalização dos catadores pela formação de cooperativas, além de inserir essa parcela da população dentro da sociedade economicamente ativa, pode contribuir como uma forma de viabilização da coleta seletiva em âmbito nacional. Perfeito. Então, vocês percebem aqui que, em relação aos autores, né, no segundo parágrafo, os autores indicam propostas de ações, né, que são apresentadas de acordo com o seguinte esquema. Exploram aspectos contraditórios, né, na exposição de síntese. Não tem nada em relação a algo contraditório ali, né? Qualquer coisa vocês leem novamente, mas ficou bem claro que não tem nada contraditório. Extraem um princípio universal a partir de dados estatísticos, não sei. Partem de elementos concretos para sustentar uma conclusão. Opa! Revisam a literatura sobre o tema antes de apresentar uma dúvida, de forma alguma. A gente ficaria aqui, ó, entre A, B e A, C. Extrai um princípio universal ou ele parte de elementos concretos para sustentar uma conclusão? Qual é a conclusão aqui, gente? Dessa forma, a legalização, o incentivo, a profissionalização dos catadores pela formação de cooperativas, além de inserir essa parcela da população dentro da sociedade economicamente ativa, pode contribuir como uma forma de viabilização da coleta seletiva no âmbito nacional. Essa é a conclusão, entendeu? E parte de elementos concretos. Quais são os elementos concretos? É a característica peculiar do Brasil, né? A classe de trabalhadores de baixa renda, né? Que trabalha ali na atividade de coleta de resíduos, né? É uma população, de acordo com o levantamento, que atualmente representa cerca de 2 mil trabalhadores, né? Então, ele traz aqui o que, gente? Elementos concretos, né? Para sustentar a conclusão dele. Entende? Entende que aqui, gente, é uma questão de interpretação também, tá? Por mais que a gente volte no texto, a gente tem que entender ali a relação desse parágrafo. Perfeito! Muito bom, né, gente? Eu amo fazer questões da Banca Selecom. Eu sou suspeitíssima. Banca Selecom e Sebrasp, né? Sebrasp também é ótimo, que a gente julga se tá certo e errado, é maravilhoso. A gente ama julgar, né? O brasileiro adora julgar. Então a gente põe lá certo, errado e é fantástico. As questões também eu gosto muito da forma como ela elabora. Um pouquinho mais difícil, né? Que a Selecom. Mas é fantástico. Viu, gente? Não é difícil, tá? Não é difícil. As questões de interpretação, você tem que, às vezes, tá, gente? A maioria é fácil. Mas algumas a gente tem que aprofundar um pouquinho mais. Mas ó, mamão com açúcar, é só prestar atenção, ser estratégico, tá? Você viu, gente, que eu fiz, né, 2 vídeos com vocês para resolver esse simulado, porque eu tinha muita coisa para falar, muita coisa para explicar para vocês entenderem, questão da banca, né, do perfil dela, como que ela cobra. A gente deu uma aulinha assim, né, curtinha, da colocação, né, da questão das funções do C.
Por isso que ficou longa. Mas, gente, você resolve essas 15 questões aqui, ó, bem rapidinho, né? Aqui, a gente precisou, né? Eu brinquei com vocês em relação ao segundo texto, só tinha 2 parágrafos, a gente teve que ler um para fazer uma questão, outro para ler a outra. 2 questões, assim, de forma média, tá? Cobrança em relação à interpretação. Mas vocês viram que a gente não precisa ler o texto todo para fazer a prova, tá? Igual eu falei com vocês, com os meus alunos, eu fiz alguns simulados com eles, né? Que a gente não precisou ler o texto para resolver. Você vai ali na linha onde a questão tá mandando, tá te direcionando e você consegue responder, tá? Lógico, gente, é muito treino, tá? Conhecimento de banca, é imprescindível para você ir bem em qualquer certame, tá? E ó, beijo pra você e até a próxima aula. E se Deus quiser, bons estudos, tá? E me mandem aí dicas de aula que vocês querem, de conteúdo, que esse canal aqui foi feito para ajudar vocês, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de vocês e bons estudos. E ó, até a nomeação, viu, galera? Bora!